exemplo, você tem essa função aqui, ó. F de xy é igual a x quadrado mais 3xy mais 4y ao quadrado menos 6x mais 2y, certo? Certo. O que você vai fazer? Você vai fazer a derivada de f em função de x. Ok? Uhum. Quando você faz essa derivada, vai dar 2x mais 3y mais 8. Opa! Esse aqui deu 0, menos 6, e esse daqui deu 0, certo? Certo. Agora você vai pegar a mesma função e vai derivar em relação a y. Então vai dar 3x mais 8y, esse termo deu 0 e esse termo deu 2. Ok? Sim. Você vai igualar essa 0 e essa 0. Quando você está igualando essas funções a 0, você tá vendo, você está achando o ponto crítico, certo? Certo. Tá? Então, ó, eu vou igualar essas duas funções e aí você vai ter relações, ó, tá vendo? Só que você vai ter uma relação, por exemplo, assim, ó. Aqui, não dá. Vai ficar 3y igual a menos 2x mais 6. Então, y é igual a menos 2 terços de x mais 2. Você viu que tem vários pontos de x e y que a derivada parcial do x pode dar zero. E esses Sim. pontos obedecem essa equação dessa reta. Sim. E aí, nesse caso aqui, do y vai ficar y igual a menos 3x sobre 8 menos 1 quarto. Quando a derivada parcial do y dá zero, é nesse caso aqui. Aí, o que você pode fazer? Você pode fazer um estudo dessas duas retas, para Uhum. você ver quando isso vai ser positivo e quando isso vai ser negativo. Então, você faz o gráfico dessas duas retas. Entendeu? Sim. Por exemplo, se você quiser achar o ponto crítico, o zero, você simplesmente iguala os y, acha o x, substitui e acha o y. Calma, repete. Ó, por exemplo, eu vou achar o ponto crítico. Eu tenho a equação 1 e tenho a equação 2. Sim. Para ter o ponto crítico, essas duas derivadas parciais precisam ser zero simultaneamente. Ah, sim, tá. Então, para ser zero simultaneamente, o y tem que ser igual e o x tem que ser igual. Se o y Uhum. é igual, significa que menos 2 terços de x mais 2 é igual a menos 3x sobre 8 menos 1 quarto. Sim. Você vai resolver isso daqui e vai achar um valor de x. Esse valor de x você substitui aqui e achou um valor de y. Isso daí é um possível ponto crítico, Aham. tá? Nesse caso, você só tem um ponto crítico, Tá. tá? Dependendo do como é a função, você pode ter mais de um ponto crítico. Você pode ter vários pontos críticos. Então, aí, com isso, você já tem informação sobre o ponto crítico. Você faz a derivada segunda. Não, e aí você pode pensar assim, ó, valores acima desse ponto, eu vou ter positivo ou eu vai dar negativo as funções. E aí, com isso, você consegue ver se tem um crescimento ou decrescimento, entendeu? Sim. Entendi. Beleza? Beleza. E aí é aquele mesmo negócio, né? Você faz a derivada segunda, e aí se for positivo, é um mínimo local, se for negativo, é um máximo local, Hum. tá? Mas, ó, Tudo bem. agora tem um negócio que é diferente, Hum. que é isso aqui, ó. Para você ver o ponto, se você tem o máximo ou mínimo local, a derivada segunda você precisa fazer assim, ó. Derivar a segunda em x, só que você tem as cruzadas, que é a derivada de x e y, e tem a derivada de, de x e y, e tem a derivada no y.
E você precisa calcular esse determinante aqui. Tá certo? Ah, eu nunca vi isso aí do x e dy embaixo. Assim? É. Não, viu sim, eu te falei já. Ou não? Não. Não? Beleza. Ó, não muda muita coisa. Ó, como que funciona assim? Ó, vou pegar a mesma função que a gente tem aqui, ó. A função é essa daí, né? X. Nossa, ela é grande, né? Então deixa eu copiar daqui que vai ficar melhor. Então, ó, a gente tem essa função f de xy, que é igual a x quadrado mais 3xy mais 4y ao quadrado menos 6x mais 2y, ok? Certo. O que você vai fazer? Ó, aqui você precisa seguir uma ordem. Primeiro eu derivei em y, depois eu derivei em x. Então você está fazendo df dy. Quando você faz df dy, deu 0, deu mais 3x, mais 8y, mais 2, ok? Sim. Agora eu vou fazer a derivada segunda dx dy. Então eu estou derivando essa daqui em função de x. Ah, tá. Então agora aqui eu vou derivar só em função de x. Derivando só em função de x deu 3. Uhum. Beleza? Sim. E aí você vai calcular esse determinante. Aí vai ter os casos. Quais são os casos? Você precisa saber os casos aqui. O primeiro caso. Deixa eu Ah, perguntar uma coisa. pergunte. Se nesse negócio aí de, tipo assim, derivada parcial, se tiver um y e eu estiver derivando em relação a x, e isso aí vai, meio que vou ignorar, né, esse y, porque ele é uma constante. Certo. Por que no primeiro exercício que você fez, então, você estava derivando em relação a x, del x, e aí, tipo, o y ao quadrado virou 2y, sendo que era em Beleza. relação a x. Beleza, boa pergunta. Olha lá, porque o que mudou? Naquele primeiro exercício, eu tinha uma igualdade. Eu não tinha eu não tinha um f de xy igual à função. Eu tinha uma igualdade. Então quer dizer que eu derivei dos dois lados da igualdade. Então quer dizer que, porque assim, vou te dar um exemplo simples. Por exemplo, eu tenho uma equação assim, ó, x quadrado mais y ao quadrado igual a 1. Tá certo? Uhum, sim. Vou fazer essa derivada aqui em relação a y. Não é? Vou fazer essa Maritaca, derivada. Tá? maritaca. É. Vou fazer essa derivada aqui em relação a y. Então, ó, vem aqui del y. Na hora que eu faço essa derivada, o x vai dar 0, certo? Uhum. Só que o y vai dar 2y vezes y'. Uhum. Deixa eu só. Eu vou colocar igual aí. Não, deixa eu mudar essa função aqui, que essa não foi boa, não. Tá. Assim, tá bom? Tá. Ó, a primeira derivada vai dar x mais x vezes y'. Não, burrão. Essa derivada aqui já vai dar. Não, fiz errado. Vou derivar em função de x? Acho que x é o melhor. Então, xy mais y ao quadrado é igual a 1. Bem, o que eu vou fazer? A derivada de x vai ficar assim, ó. Y mais x vezes y'. Mais 2 vezes y vezes y' igual a 1, igual a 0. Certo? Uhum. Porque aqui eu não tenho a função. Eu não sei quem depende de quem. Agora, quando tá assim, ó, f de xy igual a, sei lá, x quadrado mais y quadrado
e eu estou fazendo um del f, del x, eu estou derivando um z aqui. Sim. E eu sei como que esse z depende do x. O z depende do x assim, no x quadrado, então vai dar 2x. Tá. Entendeu a diferença? Porque Entendi. aqui eu estou derivando uma função que o y está relacionado com o x. Sim. E a forma que o y está relacionado com o x é difícil a gente escrever. Dá para a gente escrever como que o x está relacionado com o y nessa primeira aqui, né? Ele vai ficar 1 menos y ao quadrado dividido por y. Sim. Entendeu? Uhum. Então é por isso que foi diferente nas duas situações. Tá bom, entendi. Então, ó, beleza. Voltando aqui, né? Eu não te falei das condições, né? Bem, então você precisa calcular aquele H, certo? Aquele H, você calcula o determinante e você calcula as derivadas segundas e calcula o determinante. Aí você vai fazer assim, ó. Se o H for maior do que zero e a derivada segunda em função de x for maior do que zero, o P x0, y0, que é o ponto crítico que você achou, é mínimo local. Esse HI é só um nome pra matriz lá. Exato. Ou ele é alguma coisa? Ele é o resultado da matriz. Então, por exemplo, essa matriz aqui, ó, quando você calcula as derivadas, calcula o determinante, você vai obter esse H. Beleza? Uhum. Tá. Se o H for positivo e a derivada em relação a x, derivada segunda, for negativo, então esse mesmo ponto x0, y0 é máximo local. Ok. E se o H for um número negativo, se esse H der um número negativo, x0 não é extremamente local, é um ponto de cela. Ah, sim. Tá? Então esse P x0, y0 é ponto de cela. Beleza? Beleza. E no último, se esse H for igual a zero, nada se pode afirmar. Tá? Tá. Certo? Então, ó, vai ser sempre assim esses esquemas. Você vai ter a função lá, você vai calcular a derivada primeira, vai igualar a zero a derivada primeira parcial em x e y, resolver o seu sistema para achar o ponto crítico. E aí, se esse ponto é mínimo, máximo, ponto de cela, quem que vai definir a derivada segunda. Tá bom. Certo? Certo. É legal isso aí, não é? Ah, interessantinho, né? Interessantinho. Bem, esse daí é todo. Esses outros exercícios aí de baixo envolve toda essa técnica aí, certo? Uhum. Agora, ó, o último assunto: polinômio de Taylor. Yes. Quando que é a sua prova disso aí, Nara? Quinta-feira que vem. Ou quarta. Acho que é quarta. Por quê? Você vai dar certo na física, né, Nara? Por quê? Você é tranquila. Tem que ser. Ou você não é tranquila? Ah, eu tô mais tranquila, viu? No primeiro semestre eu acertava mais. A física é isso aí, é tranquilidade. Sem tranquilidade você não chega em lugar nenhum. Pois é. É isso aí, Nari. Ó, então como que funciona o polinômio de Taylor? O polinômio de Taylor, na verdade, ele é uma fórmula, certo?
Então, ó, o polinômio de Taylor f de x0, você vai calcular a função nesse ponto, vai derivar a função no ponto e multiplicar por x menos x0, tá certo? Porque você tá escrevendo qualquer função em termos de um polinômio. Então, você está fazendo uma aproximação para essa função. Sim. Tá certo? Bem, aí você pode seguir. Se for para a ordem 2, você vai fazer a derivada segunda, vai dividir por 2 fatorial e vai multiplicar para esse diferencial ao quadrado. Se você vai para a ordem 3, derivada terceira, calculada no ponto, dividido por 3 fatorial, x menos x0 ao cubo. Aí você pode chegar até a derivada enésima. Calculo x no ponto, isso daqui vai dividir por n fatorial, x menos x0 elevado a n. Sim. Beleza? Então, vai ser sempre assim o esquema do polinômio de Taylor. Bem, nesse caso aqui, ó, determine o polinômio de Taylor de ordem 2 da função dada pelo ponto, que é esse daqui. Aí você vai fazer a derivada, você vai fazer todas as derivadas em função desse ponto aí, ok? Mas aí no... E o y? Você vai, a única coisa que... na verdade eu te mostrei... É porque senão já aprendeu. Você aprendeu, eu te mostrei no primeiro grau, né? Não é? Peraí. Vai ser a mesma coisa, tá? Só que a única coisa que vai acontecer vai ser assim, ó. Você vai ter um polinômio de x, y. Você vai calcular a função no ponto zero. Vai fazer a derivada parcial em relação a x. Multiplicar por x menos x... Desculpa, né? Essa derivada parcial você vai calcular no ponto x0, y0, que é o ponto que você quer, multiplicar por x menos x0, certo? Certo. E aí você vai fazer a derivada parcial em relação a y, calcular no ponto também e multiplicar por y menos y0. Tá. E aí quer dizer que o próximo termo vai seguir o mesmo esquema. Então quer dizer que você vai chegar a isso daqui. Se você for fazer o enésimo, você vai fazer a derivada enésima desse polinômio aqui, calcular no ponto x igual a x0, x0, y0, multiplicar por x menos x0 elevado a n, e também vai fazer a derivada enésima em relação a y, calcular no mesmo ponto e multiplicar por y menos y0 elevado a n. Nossa, calma aí. Tá. Então, tá. X0, Y0. Y menos Y0. N. Aí, tipo, tudo isso é um termo só. Tudo isso é um termo só. Aí vai depender da ordem que você quer calcular, entendeu? Tá bom. Geralmente nunca vai passar de ordem 2 os exercícios. Aham. Esse aqui é mais complicadinho, né? Assim, ó, não muda muito. Quer ver? Ó, vou fazer um para você ver como que é. Você vai ver que não é difícil, né? Ó. Opa. O que eu vou fazer? Vou fazer o arco, é fácil, né? Sempre assim. Claro. Os difíceis a gente deixa pro aluno para ver se ele confirmou o conhecimento dele. Eu confirmo. Ó, então tá assim, certo? Então a primeira coisa que você vai fazer, faz a derivada primeira. Então, derivada primeira de f de x. Então, a exponencial dá ela mesma e esse aqui dá zero. Certo? Certo. Faz a derivada primeira em relação a y.
A derivada primeira em relação a y vai dar 5. Agora, eu vou pegar, vou fazer a derivada segunda em relação a x. Na derivada em relação segunda em relação a x, dá ele mesmo. Beleza? Certo. Só que você não pode esquecer do negócio. Você tem, quando você está falando da parcial, você tem dois tipos de derivada. Você tem a derivada do xx e você também tem a derivada do d2f dy dx. Que essa daqui vai dar zero. Você não pode esquecer de calcular essa cruzada. Sim. Tá? Mas Porque onde é que eu vou pôr essa daí? como que é? Mas por que eu tenho que calcular essa cruzada? Porque a derivada segunda de uma derivada parcial vai ter tanto a derivada do x em relação a x, tanto a derivada, tanto a cruzada, entendeu? Ah. Tá, É que, na então verdade, eu pulei uma parte aqui da fórmula e aí eu acho que ficou confuso, né? Ó, vamos voltar aqui. Eu não escrevi o grau 2 aqui, né? Ó, eu vou apagar o último grau aqui, vou escrever o grau 2 aqui. Tá. Porque, ó, o grau 1 vai ser isso aí mesmo, certo? Sim. O grau 2 vai ser 1 sobre 2 fatorial igual ao que estava aqui. Só que aí você vai multiplicar pela derivada segunda. Como que funciona a derivada segunda? A derivada segunda vai funcionar assim, ó. df, d2f, dx2, que multiplica x menos x0 ao quadrado. Beleza? Que é essa derivada segunda normal. E aí você tem mais duas vezes d2f, dx, dy. Esse 2 aparece porque tanto a derivada do d2f, dx, dy é igual à derivada do d2f, dy, dx. Ok? Tá. E aí, claro, você vai multiplicar isso daqui por x menos x0, y menos y0. Mais a derivada segunda em relação ao y. Y menos y0 ao quadrado. Eu não coloquei aqui, mas é tudo calculado no ponto. Sim. Tá claro isso? Tá. Não E gostei aí vai muito, ser mas sempre, você vai sempre calculando essas cruzadas. Então, por exemplo, se for de ordem 3, aí você vai ter a derivada segunda, a derivada terceira do x, a derivada terceira do y, a derivada do x e y derivando o x de novo, a derivada do x e y derivando o y de novo. nossa, tá bom. Entendeu? Entendeu? Ô, Beleza. Rafa, e a cruzada ali do Y, como que fica? É a mesma coisa? É a mesma coisa, por isso que tem esse 2 aqui, entendeu? Não, mas tipo assim. Porque assim. Que eu tô perguntando é o seguinte. Se eu faço df dx, e aí eu faço d ao quadrado f dx quadrado. Aí deu aqui no caso a exponencial. Aí eu faço d2f dx dy. Aí isso deu zero. Aí se eu chegar nesse ponto de d2f dy dx, isso vai ser a mesma coisa? Vai dar Que zero também. Ah, então eu só preciso calcular uma vez. Tanto é, ó, que do jeito que tá aqui, ó, olha lá, ó. Ali já vai dar zero, né? Essa daqui já vai dar zero, a derivada segunda já do y. Na hora que você calcula a derivada cruzada, que é 2f dx dy, vai dar zero de novo, ó, 0, 0. Tá. Sempre bate. Aí é só substituir na fórmula, Tá bom. né? Porque aí, no caso aqui, ele pediu para calcular no 0, 0, nesse problema. Não lembro, acho que é. No 0, 0.
Então, ó, se você quer dizer o que é o polinômio inteiro dessa função, ó, no 0, 0, esse primeiro termo vai dar 1, que é a função calculada no ponto. Então, isso aqui é 1 sobre 2 fatorial. A derivada primeira. Não, aqui não tem 2 fatorial, aqui é 1 fatorial só, então não tem nada. A derivada primeira, calculada no ponto, dá 1, multiplicado por x menos 0, mais a derivada segunda, calculada, a derivada primeira do y, calculada no ponto y menos 0. Agora você faz a derivada segunda. A derivada segunda, aqui sim vai ter 1 sobre 2 fatorial. Sim. Então vai ter esse daqui calculado no ponto, que vai dar 1x menos x0 ao quadrado. Esse termo aqui já vai dar 0, então não vai ter, né? Tá. O vezes 2. E esse aqui também vai dar 0, não vai ter. Então parou aqui. Então quer dizer que esse P de N vai ser 1 mais x mais 5y mais x quadrado sobre 2 fatorial. Certo? Sim. Essa é a aproximação dessa função em torno desse ponto aí. Entendi. Entendeu os esquemas da Jurema? Entendeu. Ó, fechamos tudo aí, Nália. Que bom. Você era para ser uma deusa do cálculo agora. Calma, Rafa, ainda você. Não fiz ainda as coisas. Hã? Ainda você, calma. É. Você tá próxima disso. Sim. Aí você Fechou? precisa me mandar os vídeos das duas últimas aulas e dessa aí. Beleza. E aí se eu precisar de uma aula antes da prova, você me fala. Tá bom. Combinado? Combinado, então. Então, tchau, Inara. Boa prova. Tchau. Obrigada por passar seus conhecimentos matemáticos. De nada. Bom ano aí para você. Tchau, tchau. Bom, boas festas pra você também. Tchau.